Olá, obrigado por você que nos prestigia. Nós estamos aqui para conversar sobre um dos livros mais enigmáticos da Bíblia, o livro do Apocalipse. Você conhece esse livro? Já ouviu alguma coisa? Já sentiu um pouco de medo quando você pensou no Apocalipse, a coisa do fim do mundo, catástrofes e por aí vai? Então, a gente vai conhecer um pouco mais desse livro. Eu gostaria de convidar você para ficar aqui até o final do vídeo para aprender um pouco mais sobre esse livro. Então vamos lá, o livro de Apocalipse é o livro da revelação, é isso que significa a palavra Apocalipse. Ele foi escrito pelo apóstolo João, um apóstolo de Jesus, irmão do Tiago, companheiro de Pedro, fazia parte daquele círculo mais íntimo de Jesus. O livro de Apocalipse ele foi escrito para os cristãos ali mais ou menos do final do primeiro século, por volta do ano 90 da era cristã, o ano 90 depois de Cristo. A igreja passava por um momento muito difícil na história. Isso porque a tradição, a forma do ensinamento naquela época era muito oral. Nós não tínhamos livros, prensas e editoras como nós temos no nosso tempo. Então a transmissão da palavra era dessa forma e as testemunhas de Jesus já estavam findando. É bem provável que João era a última testemunha viva do ministério terreno de Jesus. E com a sua morte isso colocava em risco o testemunho e a validade da doutrina da igreja primitiva. Nós temos um outro perigo que a igreja passava naquela época, que eram as falsas doutrinas que se infiltravam na igreja, colocando uma série de heresias no meio do culto. Então nós temos esses dois problemas que a igreja passava, e é nesse momento que o apóstolo João recebe a visão do Apocalipse, as visões de Jesus, onde isso traz pra gente um consolo, traz pra gente uma nova esperança de que o Senhor Jesus não perdeu o controle da história e está cuidando da sua igreja. E o Senhor Jesus que orienta João a escrever esse testemunho que chegou até nós hoje, graças a Deus, nos trazendo esperança e conforto. E a gente vai fazer uma divisão aqui básica do livro em 3 sessões, fazendo uma explanação mais simples do livro. Mas basicamente é assim. Na primeira parte, nós temos a revelação de Jesus a João, que acontece, como eu falei, na ilha de Patmos, que é uma ilha grega, onde eram enviadas pessoas que o império não gostava por uma série de motivos, tinha a característica do trabalho forçado e era uma ilha muito rígida, muito negativa em todos os aspectos, porque a condição daquelas pessoas que estavam ali era muito ruim. O apóstolo João estava lá nesse local e é nesse local que ele recebe a revelação de Jesus. Nessa revelação, ele é orientado a escrever cartas para 7 igrejas da sua época, do mundo antigo daquela época, as igrejas chamadas da Ásia Menor. Essas igrejas da Ásia Menor, elas ficam no território que hoje nós chamamos de Turquia. Você pode conhecer, só pegar o avião, dar um pulo até lá e, se possível, me convide. Nessas igrejas tinha uma representatividade de conceitos cristãos que são aplicados até nós hoje em dia. Então nós temos ali a carta de Laodiceia, a carta de Éfeso, Tiatira, Sardes e outras. Essas cartas são muito importantes para a gente por causa das lições que elas nos apresentam. Já na segunda parte do livro nós temos talvez aquilo que é o que causa mais medo nas pessoas. Nós temos o cálice, nós temos as trombetas, nós temos a anunciação de algumas catástrofes e de problemas, e isso costuma gerar medo, receio nas pessoas. Talvez você já teve algum receio quando pegou o livro de Apocalipse por causa dessa coisa do fim do mundo. Geralmente são por causa das visões dessa segunda parte do livro, que elas representam o momento do final da história, o dia da ira de Deus. E aí eu gostaria de te fazer uma pergunta: você está preparado para o final das coisas? Você está preparado para a volta de Jesus? Jesus ele está voltando e é importante que nós estejamos preparados. Se você não estiver preparado para a volta dele, é hora de se preparar. E o livro ele continua com a sua apoteose na sua terceira parte, que é quando tem a culminância da ação do Senhor Jesus para com a igreja. É o momento onde o Senhor ele vence o inimigo, ele prevalece. Vence aqui a vitória de Jesus, a vitória do Cristo, não é no sentido dele ter um inimigo, como por exemplo Thanos e Vingadores, Superman, Lex Luthor, Batman e Coringa. Não tem um inimigo contra o Cristo. É no sentido de conclusão da implantação do reino de Deus e onde a igreja será levada e estará com sua redenção por completo. Nesse momento nós temos ali um dos momentos mais incríveis, na minha opinião, do livro de Apocalipse, que é o capítulo 21, verso 6, onde o Senhor fala que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Isso é muito bacana, irmãos. Você, assim como eu, assim como a maioria de nós, já passou por momentos de dores, sabe como é importante ser consolado, ter alguém que representa e ter alguém que te escuta. O Senhor Jesus fará isso conosco, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda dificuldade, toda perseguição e dor ficará para trás, e nós reinaremos com o Senhor Jesus. Será esse momento
momento de apoteose de tudo isso que nós temos vivido. E é maravilhoso isso. Se você já tem essa esperança em Jesus, muito bom. Se você ainda não tem, é hora de você procurar alguém para conversar sobre esse assunto. Nós estamos aqui à disposição de você, porque é importante que você esteja preparado para a volta de Jesus e ciente dessas coisas, de forma que no final das contas nós estejamos reinando com o Senhor. Amém? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado por ter ficado até essa parte dele. Se quiser saber de outros, algum outro assunto, alguma outra coisa, compartilhe conosco aqui. Obrigado e até a próxima.